Olá, cursista! Estamos no nosso curso de Competências Administrativas. Agora iniciamos a nossa aula 2, cujos objetivos de aprendizagem são conhecer a história do surgimento do empreendedorismo, analisar as similaridades e diferenças entre administrador e empreendedor, identificar os mitos e contrastá-los com a realidade administrativa, identificar e compreender o processo empreendedor, conhecer o perfil de um empreendedor e analisar os aspectos de comunicação dentro das empresas. Vamos fazer uma análise histórica? A palavra tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Na Idade Média, o termo foi utilizado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Esse indivíduo não assumia grandes riscos, apenas gerenciava projetos, utilizando os recursos disponíveis, geralmente provenientes do governo. No século XVIII, por exemplo, os principais indícios de relação entre assumir riscos e empreendedorismo ocorreram nesse século, onde o empreendedor estabelecia um acordo contratual com o governo para realizar algum serviço ou fornecer produtos, por exemplo. Como geralmente os preços eram pré-fixados, qualquer lucro ou prejuízo era exclusivo do empreendedor. Um cara chamado Richard Castillon, importante escritor e economista do século XVII, é considerado por muitos como um dos criadores do termo empreendedorismo. E ele é um dos pioneiros a diferenciar o empreendedor, que é aquele que assume os riscos, do capitalista, que é aquele que fornece o capital. No século XVIII, o capitalista e o empreendedor foram finalmente diferenciados, provavelmente graças ao início da industrialização que acontecia no mundo. Um exemplo disso foi o caso das pesquisas sobre eletricidade e química de Thomas Edison, que só foram possíveis com o auxílio de investidores que financiavam esses experimentos. Nos séculos XIX e XX, o empreendedor foi frequentemente confundido com o gerente ou administrador, o que ocorre até os dias de hoje, sendo analisados meramente de um ponto de vista econômico, como aqueles que organizam a empresa, pagam os empregados, planejam, dirigem, controlam as ações desenvolvidas dentro da organização, mas sempre a serviço do capitalista. Similaridades e diferenças entre empreendedor e administrador? Bom, o administrador tem sido objeto de estudo há muito mais tempo que o empreendedor, e mesmo assim ainda persistem dúvidas sobre o que o administrador realmente faz. Algumas análises efetuadas por Hampton em 1991 sobre o trabalho do administrador e a proposição desse autor, de um modo geral, para interpretar esse trabalho, talvez resuma as principais abordagens existentes para se entender o trabalho do administrador ao longo dos últimos anos. A abordagem clássica ou processual tem como foco a impessoalidade dentro das organizações e a hierarquia. Ela propõe que o trabalho do administrador se concentre nos atos de planejar, organizar, dirigir e controlar. Agora, o principal divulgador desse princípio foi Henri Fayol, no início do século XX, que era um seguidor de Taylor. Os vários outros autores reformularam ou complementaram seus conceitos com o passar dos anos. Outra abordagem sobre o trabalho do administrador foi feita por Rosemary Stuart, em 1982, do Oxford Center Management Studies, que acreditava que o trabalho dos administradores é muito parecido com o dos empreendedores, já que compartilham de 3 características principais: demandas, restrições e alternativas. Tomam decisões o tempo todo. Nesse sentido, nesse método de Stuart, não há preocupação com estudar o conteúdo do trabalho do administrador. As demandas especificam o que deve ser feito. As restrições são os fatores internos e externos das organizações que vão limitar o que o responsável pelo trabalho administrativo deve fazer. As alternativas vão identificar as opções que o responsável tem na determinação do que é e de como se deve fazer. Hampton, em 91, diz ainda que os administradores se diferenciam
em dois aspectos. O primeiro deles é que o nível que eles ocupam na hierarquia define como os processos administrativos são alcançados. E também o conhecimento que eles detêm, segundo o qual são funcionais ou gerais. Em relação aos níveis, o trabalho administrativo pode ser identificado como de supervisão, médio e alto. Os supervisores tratam comumente das operações de uma unidade específica, como uma seção ou um departamento. Os administradores médios ficam entre a ordem econômica existente entre os mais baixos e os mais altos níveis de hierarquia dentro de uma organização. E os administradores de alto nível são aqueles que têm a mais alta responsabilidade e a mais abrangente rede de interações. Outro aspecto estudado é a diferenciação dos gerentes funcionais e dos gerentes gerais, né? Os funcionais são aqueles que assumem responsabilidade ampla e multifuncional. É interessante observar que o empreendedor leva consigo uma característica singular, né? O fato de conhecer como poucos o negócio em que atua, o que pode levar tempo e requer muita experiência, né? Talvez seja esse um dos motivos que levam à falência das empresas criadas por jovens entusiastas, mas sem o devido preparo. Outro fator que diferencia o empreendedor de sucesso do administrador comum é o planejamento a partir de uma visão de futuro. Esse talvez seja o paradoxo a ser analisado, já que o ato de planejar é considerado uma das funções básicas do administrador desde os tempos lá de Fayol, como já foi abordado na visão processual das atividades do administrador. É interessante também destacar alguns mitos sobre os empreendedores. Primeiro deles, empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Verdade? Bom, enquanto a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, os empreendedores de sucesso acumulam habilidades relevantes, experiências e contatos com o passar dos anos. A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades se aprimora com o tempo, né? Então essa é a realidade, eles não nascem, eles se aprimoram, né? Mito 2, os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. A realidade é que eles são ótimos líderes, criam times, criam equipes, têm muita gana, desenvolvem excelente relacionamento dentro do trabalho com colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muitos outros. Conceituando o empreendedorismo. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica pela introdução de um produto ou de um serviço ou pela criação de uma nova forma de organização, ainda pela exploração de um novo recurso mineral ou natural ou material. Então o empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e ele cria um negócio para capitalizar sobre essa oportunidade, assumindo riscos calculados, por exemplo. Em qualquer definição de empreendedorismo se encontram pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedor. Uma, que ele tem iniciativa para criar um negócio e paixão pelo que faz. 2, que ele utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando todo o ambiente social e econômico onde ele vive. Terceiro é que ele aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar. Há, portanto, uma grande diferença entre ideia e oportunidade. E isso é uma das grandes causas do insucesso. Através de uma oportunidade, sempre existe uma ideia, né? E que pode ser fruto de criatividade ou de conhecimento pessoal de uma pessoa. Saber identificar e agarrar uma oportunidade é, por excelência, a grande virtude do empreendedor de sucesso, né? É possível ensinar o empreendedorismo? Olha, até alguns anos atrás, acreditava-se que o empreendedor era inato, que nascia com um diferencial e era predestinado para o sucesso nos negócios. Pessoas sem essas características eram desencorajadas a empreender e montar o seu próprio negócio. Hoje em dia esse discurso mudou e cada vez mais acredita-se que o processo empreendedor pode ser ensinado e entendido por qualquer pessoa e que o sucesso é decorrente de uma gama de fatores internos e externos do negócio, do perfil do empreendedor, por exemplo, de como ele administra as adversidades que encontra no dia a dia do seu negócio. Os empreendedores natos, eles continuam existindo e continuam sendo referências de sucesso.
mas muitos outros podem ser capacitados para criar sua própria empresa e empresas duradouras. Isso não garante que apenas pelo ensino do empreendedorismo serão grandes, novos mitos como Bill Gates, Silvio Santos, Olavo Setúbal, Antônio Hermínio de Moraes. Só que, com certeza, o ensino do empreendedorismo vai ajudar muito na formação de melhores empresários. Melhores empresas podem surgir e pode haver uma maior geração de riqueza no nosso país. A decisão de se tornar um empreendedor pode acontecer aparentemente por acaso. Isso pode ser testado fazendo uma pergunta básica que qualquer empreendedor que você conhece faz. O que te levou a criar a sua empresa? Não se surpreenda se a maioria das respostas for: não sei, foi por acaso. Na verdade, essa decisão acontece devido a fatores externos, ambientais e sociais. Também por aptidão pessoal, ou um somatório de tudo isso, que são críticos para o surgimento e o crescimento de uma nova empresa. O processo empreendedor se inicia quando um evento gerador desses fatores possibilita o início de um novo negócio.